Olá, gente! Eu sou Gaelle Spillman, psicóloga, psicanalista e doutora em neurociências. E eu sou Irina Podosowska, educadora e mestre em Línguas e Ciências Cognitivas. Nossa proposta é, a partir de nossa experiência e de nosso conhecimento, termos um bate-papo e refletirmos sobre aspectos relacionados à educação e ao desenvolvimento socioemocional. Uma forma de contribuir para a educação no Brasil. Hoje conversaremos sobre a importância da avaliação para o aprendizado e o desenvolvimento dos estudantes. Seus comentários e perguntas, assim como sugestões de temas, são muito bem-vindos. Ok? Vou deixar a palavra com Irina. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai fazer meio que uma continuação do vídeo que a gente fez na última vez, falando do planejamento. Porque a gente já começou a falar um pouco da avaliação quando a gente está planejando. Que sentido, Irina, vamos relembrar? Quando a gente está planejando, a gente falou que é importante lembrar dos grandes objetivos, do que a gente está tentando desenvolver naqueles estudantes naquele ano e por quê. Até para entender quais são os nossos grandes propósitos, quais são as grandes ideias e as habilidades que a gente não pode deixar de trabalhar com os estudantes naquele ano. E justamente durante esse planejamento, pensando nos grandes objetivos e nos grandes propósitos que a gente vai estar querendo trabalhar com os nossos estudantes, que a gente precisa entender como é que a gente vai avaliar e garantir que os estudantes estejam progredindo e alcançando as metas e os objetivos que a gente lá se predispôs no começo, no planejamento. Então, a gente aconselha que esse planejamento das avaliações também entre logo no seu planejamento, desde o começo do ano, quando você está pensando ali nos grandes objetivos para o final do ano. E aí a gente sabe, ô Irina, mas aí eu já tenho provas, eu já tenho teste, já tem tudo marcado, a escola minha já determinou qual é o período, como é que vai acontecer, então eu simplesmente reproduzo o que eu estou fazendo há anos com aqueles testes que eu tenho certeza que avaliam todos os conhecimentos que eu estou ali trabalhando na sala de aula. Mas aí, como professor, a gente precisa sempre lembrar e refletir sobre o que realmente a gente está avaliando, porque como a gente está dizendo, no outro vídeo até a gente falou sobre isso. O conteúdo, ele é muito importante, e aí a gente claramente vai estar avaliando conteúdos e fatos através de provas de múltipla escolha, de resposta rápida ou até de aplicação de algumas fórmulas, até porque a gente sabe que a gente precisa justamente avaliar esse tipo de conhecimento. Esse tipo de conhecimento geralmente é avaliado, mas de uma maneira mais fácil desse jeito. Mas aí a gente não pode esquecer, como a gente falou na outra vez, da gente estar avaliando também alguns outros tipos de conhecimento que são tão importantes quanto o conteúdo, por exemplo, de datas históricas ou de fórmulas que os nossos estudantes precisam realmente lembrar, memorizar e saber aplicar. E, por exemplo, quando a gente fala em saber fazer, em conhecimento processual, então a criança saber ou adolescente saber aplicar aquele conteúdo e resolver problemas, aí a gente sabe que nem sempre as avaliações tradicionais conseguem avaliar aquilo. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa variar também o nosso tipo de avaliação, a segunda do que a gente está avaliando. Então, por exemplo, se eu estou querendo avaliar se um estudante sabe fazer alguma coisa, se ele sabe escrever, se ele sabe resolver um problema, eu preciso realmente pensar em uma avaliação que traga problemas reais, que traga problemas com vários tipos de solução, até para a gente entender se ele está conseguindo pensar, raciocinar e aplicar aquele conteúdo e aquelas habilidades que a gente estava trabalhando. E também Inclusive, estava falando. porque assim, só para completar, porque assim, o objetivo da avaliação seria estimular a aprendizagem. Então, eu acho muito pertinente quando você traz a questão de trazer problemas reais, né, para eles solucionarem, e como uma das formas de se avaliar o estudante, porque o objetivo da avaliação é trazer evidências. O que é que ele aprendeu? Então, é importantíssimo isso que você traz de diversificar a forma de avaliar os estudantes, em virtude de uma diversificação da forma de aprender e de expressar um conhecimento, além de uma diversidade de habilidades também que precisam ser avaliadas quando a gente fala de estudantes, né? Não apenas um conhecimento teórico, né, como você disse, ou de uma data, ou de um fato em si, mas também outras capacidades, como de ser claro, né, assim, na expressão de todo um raciocínio. Então, às vezes, o jovem precisa escrever a respeito, ou na resolução de problemas, ou na persistência em algo. Então, como é que ele vai resolver aquele problema real, interagindo com os colegas? Então, a gente tem que entender que
essa avaliação, ela precisa trazer evidências que são aceitáveis e coerentes com o que eu espero que o estudante já esteja apropriado, né, ou se aproprie. Então, eu só queria trazer esse parênteses aí. Não, exato. E Uhum. você, como você está dizendo, a gente precisa garantir que ele esteja aprendendo. Então, claro que nem sempre é só o conteúdo, é também o saber fazer. E, além disso, eu ia falar, né? Também a gente avaliar justamente essas habilidades que a gente estava chamando de socioemocionais, mas que a gente sabe que são tão Sim, importantes quanto as cognitivas, por exemplo, na persistência. Às vezes o estudante já sabe, mas aí ele não consegue terminar a tarefa, porque ele justamente ainda está desenvolvendo essa persistência, ou esse saber lidar com frustração, ou esse saber se autogerenciar. Então aí, muitas vezes ele não consegue levar a tarefa até o final, ou o teste até o final, porque ele não consegue realmente ainda fazer isso. Mas ele já sabe o conteúdo. Então aí, justamente, a importância de diversificar e de avaliar constantemente para a gente entender qual é a uhum. dificuldade desse estudante. E aí o que eu queria só ressaltar justamente quando a gente pontua a questão da diversificação das avaliações, é porque quando a gente utiliza apenas uma forma de avaliar, a gente arrisca, por exemplo, fazer com que os estudantes queiram apenas melhores notas. Então, e eu preparo esses estudantes para terem melhores notas. Isso faz o que com o currículo? Ele começa a se estreitar. Eu só treino o estudante para aquilo. Então, o conhecimento que é transmitido já é menor, a forma de trabalhar o conhecimento já é mais restrita, porque eu só almejo uma melhor nota. Um outro risco que tem é a questão de, por exemplo, eu acabo de excluir todas as outras formas de aprender, porque a gente vem discutindo ao longo de nossos bate-papos que as crianças aprendem de formas diferentes e que um mesmo conteúdo pode ser ensinado de diferentes formas. Então, assim, eu tiro essa forma de explorar o conhecimento, de transmitir o conhecimento, né, de construção conjunta em sala de aula. Então, eu acabo limitando mais uma vez. E outro aspecto muito importante é que eu só valorizo aqueles estudantes que têm uma excelente capacidade de memorização. Então, não é que eu não vou aplicar, às vezes, uma prova que a gente chamaria de tradicional. Eu não estou excluindo isso do planejamento das pessoas. O que eu quero trazer é diversifique a forma de avaliar em função do que você espera que seu estudante aprenda. Então, você, para isso, teriam tanto provas de marcar, né, múltipla escolha, certo ou errado, verdadeiro ou falso. Assim como tem, por exemplo, às vezes dissertações, ou apresentações em sala de aula, ou painéis, ou experimentos, né? A pessoa também pode trabalhar em pares, né? Correção entre pares, quando um estudante corrige o outro, eles leem Exato. seus textos, né? Então, assim, tem também autoavaliação. Então, assim, são formas de avaliar. Todas elas válidas. Então, eu não esgotei aqui a lista, né, de como avaliar um estudante. A gente só está ressaltando a importância dessa diversificação. E outra coisa que é importante é justamente combinar, então, a forma de avaliar com o objetivo que eu tenho. O que você estava falando antes, né? Se eu quero avaliar, sei lá, a persistência, não vai ser numa prova de marcar, Exato, né? exato. Como é que ele pode Exato, como você fazer está isso? falando. Se a gente sabe o nosso objetivo claramente, e a gente sabe quais são as prioridades, a gente vê como professor, claro, a gente percebe isso claramente, que algumas coisas precisam ser avaliadas de formas diferentes. Então, como você está dizendo, claro que o teste tradicional, ele tem o seu papel, porque eu preciso avaliar alguns tipos de conhecimento que é memória mesmo e o estudante precisa saber. Mas existem outras coisas que eu posso estar avaliando de outras maneiras. Tanto porque são competências e habilidades diferentes de simples memorização. Então, através de um teste simples de resposta múltipla, sim ou não, ou resposta breve, eu não consigo avaliar com profundidade se o Uhum. estudante entendeu e aprendeu. E dois, também, porque, como você está dizendo, eu preciso levar em consideração as os diferentes estudantes que eu tenho na sala de aula e também as diferentes maneiras de aprender. Então, se eu percebo que um meu estudante é menos verbal e eu estou sempre avaliando da mesma maneira, faça uma dissertação, descreva, é claro que ele não vai conseguir demonstrar todo o conhecimento dele, porque ele ainda está trabalhando algumas habilidades, como a gente tinha falado da outra vez, linguísticas. Então, por que eu não posso pedir para ele apresentar de uma maneira mais visual, se eu percebo que ele é mais visual?
ou de uma Também maneira tem isso. mais sinestésica, se eu percebo que ele é mais sinestésico. Se eu tenho o meu grande objetivo e os meus critérios de avaliação claros para mim, claro que eu posso variar isso. E sabe, Gaeli, nisso eu gostaria de ressaltar que, assim, além da gente lembrar dos vários tipos de avaliação, como você está dizendo, a lista é longa aí, cada um pode escolher os seus a partir dos objetivos que tem, mas também da gente lembrar que a avaliação ela não acontece só no final do trimestre. Ela precisa acontecer no começo, justamente para a gente entender quais são os tipos de aprendizagem que a gente tem, né? Quais são os estudantes e as habilidades que eles já têm desenvolvidos e como eles gostam de aprender, mas também quais são as lacunas, quais são as coisas que eu preciso trabalhar, porque senão eu começo a minha unidade com o risco de ou estar repetindo as coisas que os meus estudantes já sabem, ou de estar muito avançada com relação a alguns estudantes que ainda precisam desenvolver certas coisas, aprender certas coisas. Uhum. Eu E faço aí, a avaliação aplica diagnóstica, eu sei, né? sim, e aí aplicando nessas diversas formas de avaliar ao longo de um trimestre, por exemplo, de uma unidade, né, divide por unidades, eu consigo ter um olhar longitudinal sobre o processo de aprendizagem do estudante. Exato. Então não fica um recorte pontual. Pior ainda se o estudante estava se sentindo mal ou não estava bem naquele dia, né? Então, assim, o objetivo é esse, é avaliar o progresso do estudante. O que é que ele tem desenvolvido, onde é que ele estava, o que é que ele já se apropriou, o que é que ele vem desenvolvendo, que aspectos ele precisa continuar a desenvolver. Porque a gente entende que quando você realmente se apropria de um conhecimento, você pode explicar esse conhecimento para o outro, você consegue interpretar, né, as histórias de uma forma, né, assim, qual a moral disso, qual a mensagem transmitida, você pode aplicar em outros contextos, familiares ou não, a depender, né, da sua flexibilidade, né, sua apropriação do conteúdo. Você pode ter assumir diferentes perspectivas também, a depender, pelo ponto de vista, sei lá, se for algo na ordem do direito, ou na ordem de, né, sei lá, da física até, né? A velocidade relativa, e aí vai. A questão de se colocar no lugar dos outros também. E tem um autoconhecimento também, que é que eu associo com aquilo e também minha forma de pensar. É o que a gente chama de metacognição. Né? Que eu penso a respeito de minha forma de pensar. Exato. Então, são formas da gente poder entender se o estudante se apropriou ou não daquele conteúdo, que ele vai dizer, isso daí eu consigo fazer, mas eu preciso ainda desenvolver tal coisa. Então, eu realmente consigo estimulá-lo, né, assim, a fazer até o que a gente falou antes, de uma autoavaliação. E aí ele... Está Uhum. dizendo, sabe? Esses são tipos de pensamento complexo que a gente não consegue avaliar só no final do trimestre. E fazendo essa avaliação, como você está dizendo, diagnóstica para saber de onde ele está partindo, formativa durante a unidade, como você está dizendo, de eu estar observando, de eu estar avaliando de formas diferentes, de eu estar acompanhando e dando esse feedback claro, conciso e pontual de dizer, olha, você está indo bem nisso, mas a gente lembra do nosso grande Uhum. objetivo que a gente precisa também fazer aquilo. E aí, quais são as estratégias que a gente pode aplicar aqui? Até para, como você está dizendo, o estudante conseguir fazer essa autoavaliação e autorregulação, e claro que no final do trimestre eu faço uma avaliação também somativa para entender o que no total foi aprendido. E aí também eu posso aplicar várias fórmulas e vários tipos de avaliação, mas aí lembrar que, como você está dizendo, é uma coisa processual. Eu não posso entender todas essas coisas complexas se o estudante desenvolveu, se ele é capaz, se ele hoje consegue, só ir numa avaliação final, no final do trimestre. Uhum. E aí, quando o educador, no ambiente de aprendizagem, ele cria um espaço no qual os estudantes entendem, como a gente ressalta sempre, que a forma dele de aprender é validada, que ele tem feedbacks para desenvolver outros raciocínios também, né? Outras inteligências. Ele vai sair daquele papel de um estudante que quer apenas uma nota, no sentido assim, estou estudando para o outro, né? Assim, estou estudando para tirar 10 ou para passar, o que for. E ele vai para uma posição de uma maior consciência mesmo, no sentido de eu sei aonde estou, identifico o que é que eu preciso melhorar de fato, né? Eu estou precisando saber mais trabalhar com o colega, ou saber aceitar as opiniões dos outros, porque quando eu estou num grupo eu sempre só quero fazer da minha forma, não tô ainda, não consigo ainda escutar a opinião do colega. Então eu começo também a desenvolver alternativas para melhorar. Então aquilo que o educador traz como um feedback consistente, ele vai falar,
realmente eu preciso saber ouvir mais, vou esperar meu colega concluir a frase ou a ideia dele. Vou ficar mais calado naquela reunião em grupo, ou vou trazer fatos e não apenas opiniões. Então, são exercícios, nisso eu estou trabalhando também soft skill, né? O soft skill que a gente sabe que são habilidades necessárias hoje no dia a dia. Exato. E eu não fico apenas na questão de a memorização de um conteúdo específico. Eu Exato. aprendi, então, assim, eu E como realmente aprendi a... trazendo, sabe, Uhum, Kelly, isso também traz mais clareza para o estudante e deixa a aprendizagem mais significativa, como você está dizendo. Eu não estou memorizando porque o meu professor mandou memorizar. Eu sei como aplicar, eu sei para que é útil para mim, e justamente daí vem a importância de também trazer problemas reais. Se a gente está avaliando uma habilidade dele resolver problemas, eu preciso colocar ele em contextos e à frente de problemas reais. Então, eu posso uhum, fazer isso através de uma avaliação escrita? Claro, eu posso, trazendo justamente aqueles tipos de problema que tem vários tipos de solução uhum, e que realmente retratam os problemas reais. Mas também eu posso avaliar através de um projeto, de criação de uma solução a um problema real, até para o estudante entender para que ele está sendo avaliado, por que ele está aprendendo aquilo. É tudo interconectado, como você uhum. está dizendo, traz mais sentido, né? Uhum. E aí, além do estudante é, estar mais engajado e conseguir se avaliar mais, né, no processo dele de aprendizagem, as avaliações, né, uma avaliação que é eficaz, quando eu digo avaliação, né, uma série de avaliações adaptadas, né, e diversificadas, elas também são úteis para que o professor possa adaptar, né, adequar a prática dele em sala de aula. Então ele vai entender, puxa, preciso trabalhar esse aspecto com o estudante, ou preciso oferecer atividades nas quais ele vai, sei lá, trazer mais tabuada ou mais atividades em grupo, o que for. Então, até a tabuada não precisa ser apenas uma atividade de marcar, né, ou de preencher respostas. Eu posso brincar com a matemática de diferentes formas, a depender da idade da criança. Então, eu acho que o pensamento é esse, é entender que a avaliação tem que estimular a aprendizagem, e tem que ser diversificada, tem que ajudar o estudante a entender que ele também consegue se ver no processo de aprendizagem, no sentido progredir nisso, preciso trabalhar tais aspectos, e ajuda o educador a ajustar sua prática. Né? Eu Exato. acho que esses são os principais aspectos. Exato, é se corrigir e também entender o que a turma está precisando e, a partir disso, trazer também, como você está dizendo, mais diversificação, mais respeito e também mais intenção para a sala de aula. Se é isso que eu estou querendo avaliar, por que, que eu estou trazendo esse outro tipo de avaliação, sabe? Até porque, como você está dizendo, Kelly, para a aprendizagem ser motivadora, mas também significativa, para não ser que nem naquele meme que a gente vê muito no Instagram, da criancinha que está sentada na frente do livro, que pega assim e tenta colocar na cabeça, né? É, Mera memorização e reprodução. E a gente sabe que a gente não consegue avaliar tudo, todo o progresso, todo o desenvolvimento de um estudante só assim, só através da ou memorização. dormir com o livro embaixo do travesseiro, né, para ver se A gente fazia entra aí muito por isso. osmose, por algum processo físico que a gente ainda não se apropriou. Até Mas porque a gente sabe que a memória é falha. E muitas vezes, se uma coisa ficar só na memória, sem ser aplicada e sem o estudante entender como é que ela se relaciona aos problemas reais, ela realmente só fica na memória. é isso aí. Bem, estamos muito felizes por vocês assistirem nossos vídeos e isso demonstra um entendimento da importância da avaliação para melhorar a educação e também para dar o suporte necessário ao desenvolvimento socioemocional e cognitivo dos nossos jovens. Sugerimos que você assista a nossos vídeos e compartilhe com seus amigos e seus colegas. Seus comentários, suas perguntas e sugestões são bem-vindos e esperamos vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!